Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso Papo Tesla Brasil, né? Toda quinta-feira você tem um horário marcado aqui com a gente para trocar informações, né? Para poder receber algumas informações também, porque a gente está sempre ligado, está sempre procurando informações aí para vocês, tá? E hoje nós vamos falar sobre economia, sustentabilidade e autonomia de veículos elétricos, né? É um assunto importante porque está muito ligado à tecnologia dos acumuladores dentro dos veículos, tá? Gerar energia para um veículo elétrico não é uma coisa tão complexa assim. Você, por exemplo, para ser barato, você pode gerar energia do óleo queimado do seu veículo, por exemplo. Dá para fazer isso, só que não é tão sustentável assim, né? Longe de ser sustentável, aliás. Então, são assuntos importantes e ligados, muito ligados a novas tecnologias. Por quê? Porque todo mundo, acontece aqui em São José dos Campos, por exemplo, a gente tem ônibus elétrico, tem o carro da Guarda Municipal elétrico. E por que a prefeitura fez isso? Só porque é bonitinho? Porque é silencioso? Porque é econômico? De jeito nenhum. É porque é sustentável. E as prefeituras, os governos, as empresas estão sendo pressionadas a partir por uma linha mais sustentável hoje em dia. Então, eles têm que investir nisso aí. E esses projetos ligados à sustentabilidade e principalmente à autonomia desses veículos são muito importantes, né? Porque você vai conseguir viabilizar a utilização desses veículos em algumas aplicações. Por exemplo, São José dos Campos tem o ônibus elétrico e ele tem que pelo menos fazer uma viagem do local onde ele está parado até o centro da cidade e voltar. Ou então você vai ter que instalar carregadores de alta velocidade, porque bateria de ônibus são grandes, né? E isso vai demorar um pouco e também custam muito caro, né? Hoje um carregador a nível 3 aí custa 60, 70 mil reais. Então, para viabilizar essa viagem, você tem que ser, além de sustentável, ele tem que ter uma autonomia que seja adequada à utilização que ele está, né, sofrendo ali no momento, tá? Então, com relação à economia, né, o que a gente pode fazer para um veículo elétrico ser mais econômico? A primeira coisa que ele tem que ser é leve, tá? Então, um veículo quanto mais leve, mais econômico ele é. Não é por acaso que uma bicicleta gasta menos que uma moto gasta menos do que um carro gasta menos que um ônibus e assim por diante, né? Então, o peso do veículo faz grande diferença na questão de autonomia. Aí, com um veículo mais leve, você escolhe um motor menor, mais leve também. Baterias podem ser menos... você pode colocar menos baterias, transforma o veículo mais leve também. Então, vai melhorando de acordo com o que você vai conseguindo tirar o peso do veículo. Uma outra coisa que faz muita diferença também, que também faz com que ele tenha mais sustentabilidade, por incrível que pareça, é a aerodinâmica do veículo. O veículo cortando o vento com mais facilidade, ele consegue ser mais econômico e com a mesma bateria ter uma autonomia muito melhor, né? Então isso vai transformando a mobilidade numa coisa mais barata, portanto mais viável, né? Por consequência muito mais viável. Isso vai fazendo e está acontecendo hoje, né? Você vê que muitas cidades aí já tem, Rio de Janeiro há muito tempo tem caminhão de lixo elétrico, São José já tem o ônibus, Curitiba já tem, Campinas já tem ônibus elétrico também. Deixa eu ver, tem cidades como Vitória da Conquista também já tem ônibus elétrico. Então, e por que eles já têm esses veículos e muita gente já está comprando veículo elétrico? Porque ele vai se transformando numa coisa viável, uma coisa interessante. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, as pessoas têm dinheiro. Então, mesmo que não seja 100% viável, que você vai pagar esse veículo daqui a 10 anos, eles compram, porque eles querem andar com um veículo elétrico e ponto, não estão nem aí. Para a gente aqui já está mais ligado à economia. Então hoje, um veículo que você compra elétrico vai se pagar daqui a 3 anos. Isso se você andar uma quantidade certa de quilômetros aí. Então, para se tornar viável, tem que ter utilização, você tem que usar bastante. Para ter utilização e para você comprar por conta dessa utilidade, né, que você vai ter desse veículo, ele tem que ser viável. Para ser viável, ele tem que ser, primeiro,
ecológico, né? Ecologicamente correto, que é importante para quem está fabricando e para quem está usando também, principalmente, como eu falei, para quem tem empresa. Ele tem que ser econômico, porque no caso do nosso país, que tá, assim, que sofre mais com o custo, né, de combustível, isso não significa que o combustível lá fora é mais barato, é o mesmo preço, só que nosso poder aquisitivo é menor, então acaba afetando mais o nosso bolso. Então ele tem que ser econômico e tem que ter uma autonomia suficiente. E o que é uma autonomia suficiente? É aquela autonomia, né? Isso a gente fala muito em projetos que a gente faz, é aquela autonomia que você usa no seu dia a dia. Hoje, a autonomia necessária, a autonomia média, né, a utilização dos veículos no Brasil, seja ele qual for, é de 30 a 35 quilômetros. Então, se você tiver um veículo elétrico que você possa dirigir por 50 quilômetros, é mais do que o suficiente. E ainda você vai abastecer esse veículo durante a noite ou durante o tempo que você estiver parado no seu trabalho. Então, torna esse veículo um veículo muito mais viável. Por que também? Por conta do custo das baterias. Se você vai fazer uma conversão de um veículo hoje, vamos comparar um veículo original de fábrica e um veículo convertido. Em geral, esse veículo vai custar 50% do preço, com a mesma autonomia, tá? 50% do preço do veículo original de fábrica. Por conta de muitas coisas, entre elas, os equipamentos que vêm embarcados nesses veículos. Então, o veículo convertido acaba ficando bem mais barato que você comprar um veículo original de fábrica, tá? Então, ele já é 50% mais barato, mas você tem que se preocupar com o tamanho da bateria que você vai colocar. Se você colocar uma bateria que você não vai usar, uma bateria grande demais, o carro elétrico fica muito mais caro, a conversão fica muito mais cara. Então, quando você for fazer o seu projeto, faça um projeto para a autonomia que você precisa. Aí você consegue fazer uma conversão muito mais barata. Essa é outra vantagem de você estar convertendo o seu veículo, tá? Porque, de repente, você tem um veículo no mercado, mas um veículo para 200 km por dia. Ele não dá para você viajar, ao mesmo tempo é demais para você usar no seu dia a dia. Aí você acaba pagando muito mais no veículo sem que você vá ter utilidade para esse veículo do jeito que era para ser, tá bom? Então, pense nesse veículo com a economia que você vai ter, né? 100% elétrico, você pode até abastecer com os painéis solares que você tem na sua casa, né? Os painéis solar que você tem na sua casa. Você pode acumular essa energia na sua bateria. Você vai ter a sustentabilidade, porque é realmente um carro muito ecológico, né? E você vai ter a autonomia que você precisa para o seu dia a dia. Aí é a tríplice coroa, né? É o carro perfeito para a sua utilização no seu dia a dia. Tá bom? Então, quando você pensar em conversão, pense nesse projeto como um projeto encaixado na sua ideia, na sua necessidade, que você vai conseguir ter um veículo realmente adequado para a sua utilização, tá ok? Queria agradecer você por assistir esse podcast, né? Nosso Papo Tesla Brasil, e vou convidar você para próxima semana, na quinta-feira. Se você puder também ajudar, clica no sininho aí, né? Liga a notificação, dá um joinha no vídeo, faz um comentário e também compartilha o link aí nas suas redes sociais, tá ok? Um grande abraço, eu te vejo na próxima quinta-feira com o nosso Papo Tesla Brasil.